Se você quer aprender 3 maneiras de ficar sem comer doce, sem sofrer, assiste essa live, porque com certeza alguma viradinha de chave, alguma coisa você vai conseguir aplicar se esse é seu desejo. Seja muito bem-vinda, esse é o tema da nossa live de hoje. Deixa eu fixar aqui o tema nos comentários. Oi, Odete, seja muito bem-vinda. Vou fixar aqui o tema, que é 3 maneiras de conseguir se controlar e não comer doce. Então, nós estamos vindo, né? Deixa eu fixar, pronto. Nós estamos vindo de uma minissérie, né? Fiz uma minissérie de 3 lives, aonde eu trouxe os temas, né? Então, na primeira live foi o quê? 6 erros fatais que te impedem de ficar sem comer doce. A live 2 foi qual é o jeito certo de ficar sem comer açúcar. E a terceira live que está acontecendo é 3 maneiras de conseguir se controlar e não comer doce. Então, se você não assistiu a live 1 e a live 2, corre lá, assiste, porque se você já sabe, né, dos malefícios do açúcar, se você já sabe o quanto inflamatório ele é, e pelo simples fato dele ser inflamatório, ele te impede de alcançar os objetivos que você tem, ele te impede de ter tudo aquilo que a gente mais deseja, né? Então, ter uma pele boa, ter um intestino que funciona, a gente acha que ele acalma, mas na verdade ele estressa mais, a gente acha que ele deixa a gente menos ansioso, mas ele deixa a gente mais ansioso. Então, assim, sempre falando que a quantidade, né, a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Então, não é que eu sou completamente contra, mas eu acredito que a gente tem que se conhecer o suficiente para conseguir ter autocontrole. Então, saber quantas vezes por semana você vai comer, o quanto isso vai o quanto você comer não vai te prejudicar, né? E por que eu faço o desafio 30 dias sem açúcar? É comprovado pela neurociência que uma das formas, primeiro entendimento que a gente tem que ter, se você não consegue ficar sem doce, você é dependente do açúcar. Qualquer coisa que a gente é dependente é um vício. E é comprovado pela neurociência que uma das formas da gente se livrar de um vício é a abstinência. É literalmente a gente ficar sem ter contato com aquilo. E 30 dias é uma quantidade boa. Por quê? Porque você está ali formando um novo caminho neural, você está aqui trabalhando toda a sua parte cerebral e dentro do desafio 30 dias, né? Porque essas 3 lives, essa minissérie que eu fiz, ela antecede o meu desafio 30 dias sem açúcar, que começa na segunda-feira. Então, 30 dias vai te proporcionar o quê? Vai fazer com que você desintoxique, vai fazer com que você consiga ficar sem comer açúcar, mas sem sofrer. E eu vou explicar por que é sem sofrer. Se você já tentou alguma vez ficar sem comer doce, eu tenho certeza que foi muito desafiador. Por quê? Porque um dos erros que a gente comete quando a gente, como eu já fiz, né? Quando a gente quer ficar sem algo, é o quê? A gente simplesmente exclui aquilo da nossa vida, a gente simplesmente tira aquilo da nossa vida. E o que a gente não sabe é que apesar da gente saber os malefícios, né, que o açúcar traz para toda a nossa saúde, para a parte cerebral e tudo, ele também tem um benefício que acontece internamente, né? Tem toda ali uma parte bioquímica que acontece quando a gente consome o açúcar, que para o nosso corpo é algo bom, ele entende como algo positivo. Então, quando a gente tira aquilo, o nosso corpo ele fica ali pedindo um help, ele fica ali pedindo um socorro, ele fica ali pedindo pelo amor de Deus, o que está acontecendo? A gente está sofrendo ameaças aqui quando a gente tira o açúcar. Então, esse é um dos erros, por quê? Porque você já se doutrinou, você já acostumou o seu corpo a receber esse estímulo. E aí quando fala, não, o meu problema é o açúcar, eu quero ficar sem, eu vou tirar, porque o que não deixa eu alcançar o meu objetivo é o açúcar, aí você vai lá e pá, exclui o açúcar do seu dia. Porém, imagina só uma plantinha, né? Então todo dia você vai lá
você tem uma planta, todo dia você vai lá e você rega essa planta. Todo dia você vai lá e você rega essa planta. Todo dia você vai lá e você rega essa planta. Aí chega um dia você fala assim, não, eu não vou mais plantar, eu não vou mais regar essa planta, deixa ela lá. O que vai acontecer? Essa planta ela vai começar a secar e ela vai falar, eu preciso de água, eu preciso de água, eu preciso de água. Com o nosso corpo é mais ou menos assim. Então você acostumou o seu corpo a dar para ele um estímulo, né? A dar ali uma sensação de bem-estar que vem através do açúcar. E aí um dia você pega e fala assim, não vou mais dar isso pro meu corpo. Seu corpo fica, cadê? Cadê? Ele fica pedindo, ele fica procurando. Por quê? Porque acostumou com aquilo. E aí fica insustentável. A gente até consegue, né? Algumas pessoas conseguem 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 7 dias, mas chega um ponto ali que fica insuportável. E aí vem irritação, e aí vem o mau humor, e aí vem dores de cabeça. Por quê? Porque você não está dando para o seu corpo o que o seu corpo realmente precisa. Que é fazer o quê? É fazer uma substituição. Você não precisa fazer a exclusão. Como assim fazer a substituição, Nani? E aí eu vou ensinar aqui, o que eu vou falar para vocês? Então eu vou falar 3 formas, né, de você conseguir se controlar e não comer o doce. Na live de quinta-feira, que foi a primeira live da nossa minissérie, o que eu ensinei lá? Então eu até dei o exemplo, se você assistiu você vai lembrar, se você não assistiu vai lá e assiste, que eu dei o exemplo do celular, que o nosso corpo ele funciona mais ou menos como o nosso celular. Então o celular ele tem, né, o próprio celular, dentro dele tem os aplicativos e dentro do celular tem as peças. Então o nosso corpo ele funciona mais ou menos assim. E o que isso tem a ver? Porque a gente precisa combinar para a gente conseguir se controlar, né? Para a gente conseguir ficar sem comer doce, a gente precisa usar esses 3 recursos que a gente tem. Que quais são? Pensamento, sentimento e o nosso corpo. Então, se a gente não sabe usar de forma favorável, o que a gente vai fazer? A gente simplesmente vai lá, vai tirar o açúcar e o nosso corpo vai sentir essa falta. Na hora que ele sentir essa falta, o que ele vai fazer? Ele vai gritar por socorro. Ele vai falar, não, tem alguma coisa errada. Então, as 3 maneiras que eu vou ensinar aqui para vocês é com relação a esses 3 pontos. Então, é com relação à parte mental, com relação à parte emocional e com relação à parte física. Então, a primeira coisa que você precisa, né? A primeira maneira de você conseguir se controlar e não comer o doce é o quê? É você ter uma rotina que substitua no seu corpo a necessidade que você tem de comer o doce. Então, assim, quando a gente come o doce, eu tenho que falar isso, não tem como eu usar os termos técnicos aqui, não usar, né, os termos técnicos para você entender. Então, quando a gente come um doce, quando a gente come açúcar, sabe aquela sensação de, nossa, isso é muito bom, né? Nossa, ai, valeu a pena. Sabe aquela sensação assim, quando a gente come, né, um doce? Quando a gente come esse doce, o que acontece? A gente está liberando ali um monte de neurotransmissor. Entre eles, dopamina e serotonina. Então, quando a gente tira o açúcar, o nosso corpo ele continua precisando da produção de dopamina e de serotonina, porém, a gente não dá isso para o nosso corpo. Por quê? Porque a forma que a gente dava isso para o nosso corpo, a gente simplesmente tirou. Só que o nosso corpo, ele precisa dessa produção. Ele precisa dessa produção de dopamina, de serotonina. Então, só que a forma mais rápida, a forma mais prática e a forma mais potente, vamos dizer assim, de gerar esses neurotransmissores é quando a gente come um doce. Por quê? Porque dá uma enxurrada ali, né, de sensações. Por quê? Porque realmente o açúcar, ele tem esse poder. Só que existem N outras formas da gente também liberar dopamina e da gente também liberar serotonina. E aí, dentro do desafio 30 dias, o que eu fiz? Eu estruturei 30 formas da gente produzir dopamina e serotonina que vão fazer com que a gente não sinta essa necessidade do doce, com que a gente não sinta essa dependência do doce. Por quê? Porque são 30 formas de liberar dopamina, são 30 formas de liberar serotonina, por isso que não sofre.
Por isso que você passa 30 dias e você consegue. Por quê? Porque lembra que eu falei que o erro tá em quê? A gente simplesmente tira o doce. Na hora que a gente tira o doce, o nosso corpo ele fica pedindo aquela sensação. Ele fica pedindo pra gente produzir dopamina, pra gente produzir serotonina. Ele fica, meu Deus, eu preciso daquela sensação de bem-estar. E aí, aquilo fica insustentável, aquilo fica insuportável. Então, dentro do desafio, existe 30 formas da gente dar isso pro nosso corpo. Então, assim, a primeira maneira para você conseguir se controlar e você não comer doce é o quê? É você ter uma rotina que substitua a produção desses neurotransmissores. E aí, o que vai acontecer? Você não vai ter a necessidade, você não vai ter a vontade de comer o doce. Por quê? Porque você já tá dando ali pro seu corpo o que o seu corpo tá pedindo. Por quê? Porque o nosso corpo, ele tá pedindo a sensação, ele tá pedindo a produção de dopamina e de serotonina. A forma como ele não sabe, mas ele está pedindo esse equilíbrio, que um dia a gente comeu um doce e ele falou, tá, então é isso que vai te dar essa sensação, então vamos comer mais doce, como se o nosso corpo estivesse falando assim pra gente. Então, a primeira maneira de você conseguir se controlar é o quê? É você ter uma rotina que produza dopamina e que produza serotonina o suficiente para que você não precise do doce, para que você não tenha essa necessidade do doce. Então, essa é a primeira maneira, essa é a parte física, né? É a parte o quê? Essa é a parte que o nosso corpo realmente precisa. É um mecanismo mesmo que, quando a gente come um doce, a gente consegue produzir, né? Bom dia, Carol! A gente consegue produzir, só que existem outras formas. A diferença é o quê? É que a gente não sabe disso, a gente não busca isso, né? Então, a gente não sabe que, na verdade, a gente não tá procurando doce, a gente tá procurando produzir dopamina e serotonina, né? E a outra forma é o quê? É que, como a gente não sabe, sempre quando eu tô com uma vontade de comer o doce, o que eu faço? Eu vou lá e como doce. Porém, se você tiver uma rotina que substitua, né, que produza serotonina, que produza dopamina, você não vai ter a vontade do doce. Por quê? Porque você está dando doses homeopáticas ao longo do dia. Então, esse é o primeiro e, assim, é um dos pontos mais importantes. Por quê? Porque isso está no nosso controle. Eu ter uma rotina, né, que vai produzir essa dopamina, que vai produzir essa serotonina, é algo que a gente consegue se adaptar. É algo que a gente consegue fazer. Então, essa é a primeira maneira. E aí, é diferente, né? Por exemplo, quando você tá com uma garganta inflamada, né? O que você faz? Você vai lá e você toma um antibiótico por 3 dias, 5 dias ou 7 dias. E depois você para de tomar, né? Teoricamente, é para ter resolvido ali a dor de garganta, né? Porém, por que o desafio, eu falo que ele é algo assim, é um recurso que você pode ter, que você vai ter se você fizer o desafio 30 dias sem açúcar para o resto da sua vida. Por quê? Porque todas essas 30 tarefas que a gente faz dentro do desafio 30 dias são coisas para você implementar na sua vida. Então, é algo que você vai, né, aprender dentro desses 30 dias e depois que acabar os desafios 30 dias, você continua. Então, a sua necessidade de comer doce, a sua vontade de comer doce, ela não vai mais ser presente assim na sua vida se você aplicar essas 30 tarefas. São coisas simples, são coisas rápidas, são coisas práticas, são coisas que não tomam tempo, mas você tá dando para o seu corpo o que o seu corpo tá pedindo quando você tá com vontade de comer doce. Entende? Então, assim, eu tenho relatos de mulheres que depois que fizeram o desafio 30 dias sem açúcar, nunca mais tiveram o pesadelo do açúcar na sua vida. Fala assim, Nani, pra mim foi um divisor de águas, porque eu achava que eu precisava do doce, porque eu achava que eu só conseguia ser feliz, que eu precisava daquele doce, que eu só ia conseguir me sentir feliz se eu comesse o doce. E pra mim foi libertador ver que eu não dependo do açúcar. É possível ficar sem. E não só é possível, como é muito bom, como é muito gratificante, né? No ano passado eu fiquei 87 dias, né, sem comer açúcar. E aí as fontes, né, que eu consumi foi somente da fruta e whey. Foi as duas
coisas assim que eu comi que tinha ali o paladar doce, né? E muitas pessoas falavam, Nani, mas como que você consegue? Aplicando tudo isso que eu ensino no desafio 30 dias. E mais do que isso, quando eu tava, né, no final, eu não queria voltar a comer doce. Eu não tinha vontade. A minha vontade é continuar. Por quê? Porque a gente se sente tão bem sem. A gente vê que não precisa. A gente consegue ter esse autodomínio. E isso é muito gratificante. E as meninas do desafio também. Amanhã eu vou fazer uma live com a Tati, 5 horas da tarde. A Tati passou, né, pelo desafio 30 dias sem açúcar. E uma das coisas que ela falou, porque nós terminamos, né, a turma anterior no dia 23 de dezembro, né? E aí ela falou, Nani, eu nem tô com vontade de comer doce e eu não vou comer doce. E aí ela passou mais o Natal sem comer doce e a semana seguinte sem comer doce. Ela só foi comer doce no Ano Novo. Então ela passou mais até do que 30 dias, ela passou aí no mínimo então uns 35, 36 dias, né, sem comer açúcar. Por quê? Porque ela falou... E olha, eu conheço a Tati, já deve fazer acho que uns 6 anos. E ela sempre falou, Nani, o doce pra mim é meu terror. O doce pra mim é meu pesadelo. O meu problema é doce, eu tenho que comer um doce. E ela conseguiu ficar esses 30 dias. Ela falou, pra mim o maior ganho, né, além dela ter ido pra praia e ter mantido o peso, enfim. Ela falou, pra mim o maior ganho foi saber que eu não preciso do doce. Por quê? Porque o doce sempre foi o que impediu ela de alcançar os resultados dela. Ela precisava, né? Então ela falou, pra mim o maior ganho foi ver que eu não preciso do doce. E o segundo maior ganho foi ver que eu consigo, né? Que eu consigo ter esse autodomínio. Mas o autodomínio, ele não vem do querer somente. Não é só assim, eu quero ter autodomínio, eu quero me disciplinar. Não é somente um querer. Existem, por quê? Porque existe um corpo físico que depende de reações químicas que acontecem dentro da gente. Existem neurotransmissores a partir do momento que a gente come, que está sendo produzido. E quando você aprende outras formas de produzir esses neurotransmissores, a gente consegue não sentir a vontade, a dependência de comer o doce. Tá? Então a primeira maneira é essa. Você tem que ter uma rotina que assim, que produza dopamina, que produza serotonina. Para quê? Para você dar para o seu corpo aquilo que ele está pedindo vindo do açúcar. Então é uma substituição, não é uma exclusão, tá? Segunda forma, então, segunda maneira de você conseguir se controlar e não comer o doce. Tá fazendo sentido? Quem tá aqui tem alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário? Você já tentou ficar sem doce e não conseguiu? Ou você já tentou e conseguiu? Conta aqui como foi, né, a sua experiência. Deixa eu colocar aqui, peraí. Eita, não. Aqui, peraí. Pronto. E a segunda maneira, então, de você conseguir se você conseguir se controlar e não comer doce, é o quê? É você se conhecer e conhecer as suas motivações. Então, assim, toda vez que a gente tá ali buscando doce em si, na verdade, nós não estamos buscando doce. Nós estamos buscando mudar o nosso estado emocional. Então, quando eu falo assim de saber as suas motivações, é o quê? É você saber o que você está buscando no doce. Por quê? Existe uma programação interna que é o quê? Sempre quando você está vivendo uma dor, um desconforto, um conflito, né? Você vai ter a necessidade de buscar uma fonte de prazer. Então, aqui existe uma dor, eu vou buscar uma forma de prazer. Qual que é a forma de prazer mais rápida que resolve imediatamente o problema? É o açúcar. Então você precisa se conhecer, por quê? Para você entender qual é o conflito, qual que é a dor, qual que é a compensação que você está buscando através do doce. Ninguém busca o doce, nós buscamos mudar o nosso estado emocional. Então, se você tá triste, você quer ficar feliz, se você tá com raiva, você quer que passe a raiva, se você tá cansado, você quer se sentir disposta. E aí, a única forma que a nossa mente entende de resolver esse conflito é com o doce. Então, você precisa entender o que exatamente você está buscando no doce. E isso, cada ser humano é
único. Você precisa entender quais são as suas motivações. Então, o que exatamente você está buscando doce, né? Uma das formas da gente fazer isso é o que? Existem 6 necessidades humanas e 6 medos básicos. Então, quando você descobre qual é a sua maior necessidade, e a sua maior necessidade é o que? É o que te motiva, tá? E o seu maior medo, se essa é a necessidade não está sendo atendida e o seu medo ele está em evidência, você está vivendo um conflito. Quando você está vivendo um conflito, você vai buscar uma forma de prazer. Então, você vai buscar um doce. Então, vou dar um exemplo. Se de repente a sua maior necessidade é amor e conexão e o seu maior medo é o medo da morte, e aí de repente você tem a sua avó, por exemplo, tá ali doente, a sua avó tá ali internada. Sua maior necessidade é amor e conexão, o seu maior medo é o medo da morte. Você está vivendo um conflito. O que a sua mente vai fazer? Vai buscar uma forma de te dar, preciso compensar essa dor. Como que eu vou compensar essa dor? Vou compensar essa dor através de um prazer, buscando alguma forma de prazer. E como que a gente vai fazer isso? Que é uma forma imediata, que resolve o problema na hora, através do doce. Então, a primeira forma que a gente precisa entender é o que? É se conhecer. É entender o que te motiva a buscar o doce, o que faz você querer um doce, qual é o seu conflito. Então, quando você entende suas necessidades, quando você entende os seus medos, você é um atalho para você conseguir se sentir melhor. Por quê? Porque daí você sabe que, na verdade, você não está buscando o doce, você está buscando mudar o seu estado emocional. E na hora que você entende isso, a primeira clareza que a gente tem é o quê? Nossa, mas se a minha maior necessidade é amor e conexão, se o meu maior medo é da morte, eu tô comendo porque de repente a minha avó tá doente, né? Não é o melhor exemplo do mundo, mas foi o exemplo que me veio aqui agora, né? Eu tô comendo porque a minha avó tá doente. A primeira consciência que a gente tem que ter é que não vai resolver o problema. Comer o doce não vai resolver o problema. Só que se você tem 30 outras formas de produzir dopamina e serotonina no seu corpo, você não vai recorrer ao doce. Por quê? Porque você tem 30 outras maneiras. E aí o que vai acontecer? Você, além de você ter 30 outras maneiras, você não vai comer o doce, você vai conseguir alcançar o seu objetivo, você vai conseguir emagrecer. Você não vai buscar o doce. Por quê? Porque naquele momento você vai sentir-se bem, só que depois você fica com raiva, você fica triste, você fica culpada, você fica se punindo porque como eu fui burra, por que eu comi, se eu quero emagrecer, eu tava indo tão bem, entende? Então a gente precisa ter essa clareza, você precisa ter o quê? Autoconsciência. A gente só consegue gerenciar, a gente só consegue controlar aquilo que a gente tem consciência. Então, de repente eu tô aqui com uma infiltração na minha parede, só que essa infiltração ela ainda não manchou a parede, por exemplo, né? Então, vamos supor aqui que não manchou. A infiltração já tá lá, só que eu não consigo enxergar. Como que eu vou conseguir resolver algo que eu não enxerguei? Então, a gente precisa o quê? Precisa enxergar. E enxergar é o quê? É você ter consciência do que desperta a sua vontade de comer doce. É você conseguir o quê? É você conseguir trazer clareza. Por quê? Quando você tem consciência do que desperta a sua vontade de comer o doce, a gente consegue ir na causa. A gente consegue resolver a questão. Porque na hora que você não sabe o que está acontecendo, mas te bate aquela vontade de comer o doce, a única coisa que você sabe é que você está com vontade de comer doce, e a única coisa que você vai fazer é o quê? É ir lá e comer um doce. Por quê? Porque é a única coisa que você está entendendo que está acontecendo. Agora, se você sabe o que está gerando esse desconforto, se você sabe o porquê que bateu aquela vontade de comer doce, o que você vai fazer? Você vai trabalhar na causa. Né? Você vai lá, nossa, embolorou, apareceu o bolor aqui na minha parede, o que eu vou fazer? Eu tenho que ir lá e resolver a questão da infiltração. Não adianta só eu ir lá e eu passar uma tinta, eu ir lá e passar uma lixa na parede, que não vai resolver. Eu preciso ir lá e resolver a causa. Então,
Você não vai buscar o doce, por quê? Porque você sabe que você comer o doce não vai resolver o seu problema, né? Tem uma cliente minha, a gente estava na nossa última sessão e ela falou assim, Nani, eu coloquei uma coisa na minha cabeça, comida não é solução para nada. Comida não é solução para nada. Ela falou, Nani, depois que eu enfiei essa frase na minha cabeça, pode estar caindo um mundo. A minha filha pode estar passando mal, mas eu não vou ir lá e eu não vou atacar um pacote de bolacha porque a comida não é a solução. Eu tenho que resolver ali o problema da minha filha. Então, é uma clareza que a gente tem, é uma viradinha de chave que faz com que a gente consiga mudar o comportamento. Agora, se você não sabe disso, o que você vai fazer? Você vai fazer aquilo que você sabe fazer, que é o quê? Tô com desconforto, tô com uma dor, tô com uma tristeza, tô brava. Ai, preciso resolver isso. E aí a gente acha que resolvendo isso é como? Indo lá e comendo. Então, primeira coisa, você só consegue gerenciar aquilo que você enxerga. Então, você precisa entender quais são as motivações. O que faz você buscar o doce? O que faz você buscar o doce é algum desconforto. Mas qual exatamente é esse desconforto? E aí, a gente, indo um pouquinho mais a fundo até, a gente pode tá buscando doce por algum desconforto pontual. Então, de repente, briguei com meu marido, tô com raiva, tô brava, ou tô triste, briguei com meu marido, preciso comer um doce para me acalmar. Daí você vai lá e faz uma panela, né, de brigadeiro e vai lá e come. Pode ser por algo pontual? Pode. Agora, o que a gente precisa ter muito claro, e isso vira o jogo de muita gente, esse entendimento faz com que muitas clientes minhas mudem a sua relação com a comida, que é o quê? Pode ser algo pontual, algo que aconteceu agora, 5 minutos atrás, algum dia, ontem à noite, pode. Mas pode ser também algo que aconteceu há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás. Só que essa dor ainda é latente. Talvez você nem sabe o que é, talvez você nem consiga enxergar, só que ela está aí, reverberando dentro de você. Então, vou dar um exemplo aqui, uma cliente minha, que ela não era feliz na profissão, por quê? Porque ela queria ter feito medicina, mas ela não passou. E aí já fazia 10 anos que ela trabalhava na segunda opção dela, que era enfermagem. Ela não era feliz na profissão, por quê? Porque ela queria ter feito medicina, só que ela não conseguiu e ela fazia enfermagem. Nani, o que isso tem a ver? Ela vivia constantemente o desconforto de não ser feliz na profissão atual porque ela não conseguiu aquilo que ela gostaria, que era fazer medicina. E o que isso tem a ver com doce? Todo dia ela tá ali descontente, triste, com raiva, não aceitando aquela situação, não aceitando a sua profissão. O que isso faz no nosso corpo? Isso desencadeia todos os dias uma descarga de cortisol. Sabe o que a gente vai fazer? Vai buscar equilibrar esse cortisol. Como? Produzindo dopamina, produzindo serotonina. Qual que é a forma que a gente sabe produzir dopamina e serotonina? Comendo doce. Então, todos os dias, quando ela chegava na casa dela, do trabalho, ela estava desesperada por um doce. Ela queria um doce. Então, ela achava que era o quê? Ai, tô muito cansada, mereço comer um doce. Ai, tô muito estressada, meu dia foi muito difícil, vou comer um doce. Só que no fundo, lá no fundo, era a dor de algo que ela não aceitava, que continuava reverberando dentro dela, e isso todos os dias produzia uma alta dose de cortisol que fazia com que ela buscasse essa compensação. Então lembra que eu falei, quando a gente está diante de um desconforto, quando a gente está diante de um conflito, a gente busca uma fonte de prazer. Então, só que ela não tinha essa clareza, ela só sabia que ela tinha essa vontade de comer doce. Ela só sabia que ela tinha essa necessidade de comer doce muito presente todos os dias da vida dela. A partir do momento que ela teve o quê? Autoconsciência. A partir do momento que ela conseguiu entender por que todos os dias quando ela chegava do trabalho, ela tinha essa vontade de comer doce, ela conseguiu virar o jogo. Por quê? Porque comer o doce não ia resolver o problema dela. Porque comer o doce não ia fazer com que ela
mudar de profissão, não ia resolver. Só que enquanto ela não teve essa clareza, enquanto ela não entendeu isso, ela continuava buscando o doce. Então, a segunda maneira de você conseguir se controlar e não conseguir e não comer o doce, né? Conseguir não comer o doce é o quê? É você se conhecer, é você conhecer suas motivações, né? Você conhecer o quê? Aquilo que faz você buscar o doce. E aquilo que faz você buscar o doce é o quê? É uma forma de você mudar o seu estado emocional, é uma forma de, existe um desconforto, eu vou buscar uma forma de sentir prazer. E a gente faz isso através do doce. Por quê? Porque eu não sei o que está acontecendo. E o fato de eu não saber o que está acontecendo faz com que eu busque um prazer imediato. Em uma forma fácil, uma forma rápida, uma forma simples. É o quê? É a gente indo lá e comendo doce. Então, a segunda maneira que é você conhecer o que te motiva a buscar o doce, é você entender quais são os conflitos, né? Quais são ali os desconfortos que você está passando que faz você buscar o doce. Terceira maneira de você conseguir, então, se controlar e não comer o doce, tem a ver o quê? Tem a ver com a nossa forma de pensar, a nossa mentalidade, as nossas crenças, as coisas que a gente acredita. Então, tem muitas pessoas que fazem um processo comigo que elas falam, existem mais de 70 bloqueios mentais, né? Então, assim, se você tem um objetivo e você não consegue alcançar, é porque tem vários bloqueios aí. E você precisa o quê? Identificar quais são esses bloqueios mentais. Então, entender quais são os pensamentos que vêm que fazem você ir lá e fazem você comer o doce. Então, pensamentos do tipo, estou muito cansada, preciso descansar. O que acontece? A gente já repetiu tantas vezes. Chego na minha casa, tô cansada, vou lá e como um doce. Ou então, tô brincando com meu marido, eu não tô nem vendo o que eu tô fazendo, mas tô lá abrindo um pacote de bolacha. Tô triste porque aconteceu alguma coisa, eu nem sei por que exatamente que eu tô triste, mas eu tô lá. O que acontece? A gente já repetiu tanto isso que a gente já nem pensa mais para ir lá e abrir um pacote de bolacha, para ir lá e dar uma colherada no doce de leite, para ir lá e comer um pedaço de bolo, enfim. A gente já nem pensa mais. Então, a terceira maneira de você conseguir se controlar e você não comer doce é o quê? É você entender literalmente a conversinha que está acontecendo entre esse ouvido e esse. Por quê? Porque antes de você tomar qualquer decisão, antes de você ir lá e pegar uma colher, abrir o pote de doce de leite, dar uma colherada e colocar na sua boca, você teve uma série de pensamentos que te convenceram a fazer isso. Então, vamos supor que você tá lá, você falou assim, não, agora eu vou ficar sem comer doce. Eu vou ficar sem comer doce, não vou passar aí porque eu sei que é isso que vai me dar o resultado que eu quero, eu vou ficar sem comer doce. Aí o que acontece? Você fala, segunda-feira eu começo. Aí beleza, aí você vai lá, segunda-feira, você perde hora no trabalho. Já começa o dia tudo atropelado. Aí depois, na hora você tá lá trabalhando, você vai lá e toma uma chamada de atenção do seu patrão. Aí depois à tarde, alguma coisa dá errado no seu trabalho. Entre a hora que você acordou e até esse momento que eu dei o exemplo, que é o quê, né? Alguma coisa deu errado à tarde no seu trabalho, já vieram muitos pensamentos do tipo assim, não vai dar, vai ser muito difícil ficar sem comer doce. Não, eu vou ter que comer alguma coisa, porque não é possível. O que a gente não percebe é que esses pensamentos, eles estão sondando a nossa cabeça. Literalmente, entre esse e esse ouvido, acontecem muitas conversas que a gente não percebe. E começar a ter essa autopercepção vai te proporcionar que você consiga ter autocontrole. Por quê? Porque a gente começa a questionar esses pensamentos. Então, questionar do tipo o quê? Você começa a pensar, já acordei atrasada, já tomei bronca do meu patrão, o negócio no meu trabalho já não deu certo, não, eu vou ter que comer um doce. Então você vai percebendo o quê? Que ao longo do seu dia você já foi se convencendo de que você precisava comer um doce. Você já foi se convencendo de que a única forma de você se sentir bem era comendo um doce. São várias historinhas que a gente vai contando pra gente ao longo do dia
que chega na hora e fala assim, nossa, quando eu vi eu já comi, eu nem percebi, eu já tava lá com o doce na boca. Mas a verdade é que ao longo do seu dia, você já foi se convencendo através de pensamentos que o melhor que você tinha a fazer era isso. Só que a gente tem em média 70 mil pensamentos por dia. 90% desses 70 mil pensamentos, eles são repetidos todos os dias. Então, 90% do que você pensou ontem vai ser a mesma coisa que você vai pensar hoje. 90% do que você pensou hoje vai ser a mesma coisa que você vai pensar amanhã. Por quê? Porque por uma questão de sobrevivência, o nosso corpo ele precisa dessa repetição, ele precisa de manter o padrão. Então, se você for parar para pensar, todas as vezes que você tentou e que você não conseguiu ficar sem comer doce, você se convenceu pelo mesmo motivo. Só que talvez você nem percebeu qual que era o motivo. E aí, o que a gente fala? Ah, eu até queria, só que foi na correria. Ah, eu até queria, mas depois eu acabei deixando de lado. E de fato mesmo, você não consegue identificar por que você não conseguiu ir até o fim. E existe uma conversa que acontece entre esse ouvido e esse. Por que existe uma conversa? Porque a gente acha que a gente tem um cérebro, sim, a gente tem um cérebro, mas esse cérebro ele é dividido em 3 partes. E essas 3 partes, elas se conversam. Então, vem um pensamento intrusivo que faz com que você faça aquilo que está acostumado a fazer. Faça aquilo que é o mais fácil, que é o quê? Tô triste como um doce. Você já aprendeu isso. Você aprendeu isso lá quando você tinha 5 anos de idade, 7 anos de idade. Você não aprendeu isso agora com 30, 40 anos. Você já aprendeu isso há muito tempo. Então, quando você quer fazer algo diferente, o seu cérebro ele te convence que não. Só que você não toma nenhuma decisão sem que esses 3 cérebros eles conversem. A diferença é que, vou dar um exemplo. Então, imagina só, uma loja. Então, dentro de uma loja tem um vendedor, dentro de uma loja tem o gerente e dentro de uma loja tem o dono. O dono e o gerente, eles representam 95% do poder de decisão dentro dessa loja. E o vendedor, 5%. Então, vamos supor que o vendedor fale assim, eu vou ficar sem comer doce. E aí ele vai falar isso para o gerente, ele vai falar isso para o patrão. O patrão e o gerente, eles vão falar assim, não, você não vai ficar sem comer o doce. Sabe por quê? Porque você precisa compensar algo. E aí, o vendedor vai falar, então tá bom. É mais ou menos isso que acontece no nosso cérebro. Quando a gente fala, eu vou ficar sem comer doce, é só 5% do potencial de decisão que a gente tem. Só que 95% é que realmente está comandando as nossas decisões e a gente nem se dá conta do que a gente está pensando. Esses 95% ele é composto pelo quê? Pelas nossas emoções. Então, 95% da gente é emocional. A gente acha que está tomando uma decisão de forma consciente, mas a verdade é que você está tomando uma decisão motivada por uma emoção. E é o somado do quê? Somado da nossa autopreservação, que é o quê? O nosso instinto de sobrevivência. Então, vamos supor assim, que lá na sua infância, em algum momento, você se sentiu sozinha, você se sentiu sozinha, você se sentiu ali abandonada. Então, de repente, sua mãe foi trabalhar, seu pai foi trabalhar e eles deixaram você com a sua avó. E aí, a sua avó tinha as coisas dela para fazer. E aí, a sua avó falou assim, senta aqui, assiste televisão e come esse pacote de bolacha. Nesse momento, você se sentiu sozinha, você se sentiu abandonada. E aí, qual que foi a forma que você sentiu ali de prazer? Foi comendo a bolacha. Então, quando hoje, por exemplo, você está se sentindo sozinha, porque a maioria de nós tem muita necessidade de comer coisas gostosas quando a gente está ali se sentindo sozinha, porque na verdade a gente busca inconscientemente uma companhia. A gente busca ali suprir essa sensação do abandono. Então, autopreservação. Isso é o quê? Uma necessidade de autopreservação. Está ligado ao nosso instinto de sobrevivência. Então, é o quê? Não, para você se sentir um pouco mais confortável, come essa bolacha porque assim você vai se sentir melhor. Então, é o quê? É o nosso instinto de autopreservação junto com o nosso lado emocional. E somente 5% que é o nosso
desejo. 5% falando assim, eu quero emagrecer, eu preciso ter mais força de vontade, eu tenho que ter mais disciplina. Não, dessa vez eu vou conseguir. E esse desejo, sem entender que na verdade o que tá... Oi, doutora Camila, tudo bem? Que na verdade o que tá motivando a gente a comer é o quê? São as nossas emoções, junto com o nosso instinto de autopreservação, é frustrante. Por quê? Porque daí você quer, eu quero emagrecer, eu quero ficar sem comer doce, eu quero ter disciplina, eu quero. Só que o seu querer é somente 5%. Sem saber o que tá rolando nas suas emoções, sem saber o que tá rolando, né, no seu instinto de sobrevivência, lá que tá relacionado à sua autopreservação, é uma tentativa frustrante. Por quê? Porque imagina, né, um campo de futebol, aí tem, vamos lá, final da Copa do Mundo, como que vai rolar esse jogo? 5 jogadores de um lado, 95 jogadores do outro lado. Quem que vai ganhar esse jogo? Gente, a chance de 5 jogadores contra 95 é mínima. E é exatamente isso que acontece quando você quer falar, você quer fazer alguma coisa, mas você não consegue, porque é uma briga desleal. É literalmente uma briga desleal. O seu querer representa somente 5%. Então, você precisa entender quais são os seus padrões de pensamento, você precisa entender qual que é a conversinha que está acontecendo entre esse ouvido e esse. Por quê? Porque são esses pensamentos que vêm lá do seu emocional, que vêm lá do seu instinto de autopreservação, que faz com que você, no fim do dia, vá lá e acaba cedendo e acaba comendo um chocolate, um bolo, um doce, ou nem precisa ser no final do dia, às vezes logo depois do almoço, né? Aí vem aquele pensamento, ai, quer saber, amanhã eu começo, amanhã eu compenso, ai, amanhã eu corro atrás, vou aproveitar porque não é sempre que tem. E aí são esses pensamentos que fazem com que você faça aquilo que vai te tirar do seu objetivo. Então, é literalmente, né, a terceira maneira de você conseguir se controlar e não comer doce é o quê? É você entender de verdade o que está passando aqui na sua cabeça, né? Quais são os seus padrões mentais, quais são os seus padrões de pensamento. Por quê? A partir do momento que você consegue entender isso, a gente também consegue mudar, a gente consegue substituir, a gente consegue dar um outro significado, a gente tem recurso para a gente conseguir trabalhar. Sem eu conseguir identificar, né, os meus padrões de pensamento, minha mentalidade, a gente fica sem recurso. Mas é uma questão da gente conseguir treinar, da gente conseguir estar presente para esses pensamentos que vêm, tá? Então, vamos lá. Então, vamos revisar, né? Então, a primeira maneira, você precisa ter uma rotina, né? Que faça o quê? Que produza uma rotina, né, saudável, que vai fazer com que você não tenha necessidade de comer o doce a partir do quê? Bom dia, Fabi. A partir de hábitos que produzam dopamina e serotonina. Primeira forma. Segunda forma, você precisa se conhecer, você precisa conhecer suas motivações, você precisa entender quais são as compensações que você está buscando doce, né? É ter claro que eu não estou buscando doce, eu estou buscando mudar o meu estado emocional, né? Se eu estou triste, eu quero ficar feliz, se eu estou com raiva, eu quero ficar calma, enfim, todos esses padrões. E a terceira forma é o quê? É você entender os seus padrões de pensamentos, entender a mentalidade, entender qual que é a conversinha que acontece entre esse ouvido e esse, que faz com que você se convença que o melhor que você tem a fazer é você comer o doce. Lembrando que essa conversinha, ela tem um domínio de 95% dos seus comportamentos. Então, não adianta você querer mudar um comportamento olhando somente para o comportamento. Você precisa olhar o quê? Para o que você está pensando, para o que você está sentindo. Por quê? Porque a forma como você se comporta é somente reflexo do seu pensamento e do seu sentimento. Certo? Se essa live fez sentido para vocês, se vocês gostaram do conteúdo, envia essa live, clica no aviãozinho que tá aqui embaixo, manda para uma amiga, manda para uma colega, para alguém aí que vai se beneficiar desse conteúdo. E aí, gente, tô com as inscrições abertas do Desafio 30 Dias Sem Açúcar. A gente começa dia 7 de fevereiro, vai até dia 8 de março, né? Então, dentro desses 30 dias sem açúcar,
A gente passa por 30 tarefas diferentes, então é um desafio bem ativo, né? Um desafio envolvente, por quê? Porque a gente tá ali todo dia, né? Tem uma tarefa nova, tem uma atividade nova, e a gente tá ali, então, sempre sempre tendo algo que vai fazer com que diminua a nossa vontade de comer doce, né? Então são 30 dias, o grupo ele tem, e a gente vai ter um grupo no WhatsApp, né? Ele tem duas finalidades, uma é compartilhar ali as tarefas e outra é compartilhar nossos perrengues, né, gente? Porque assim, eu vou ficar 30 dias sem comer doce, mas o meu marido continua com a vida dele, o seu filho vai continuar com a vida dele, os eventos vão continuar acontecendo. Então sim, durante esses 30 dias a gente vai passar por situações, vai ter um aniversário, vai ter um casamento, nossa, eu não tinha pensado, vai ser meu aniversário de casamento, né? Então, assim, a gente vamos passar por várias situações. Então, ali no grupo, a gente vai compartilhar, né? Nossa, olha aqui, minha filha comendo do meu lado, olha aqui o meu marido, e passa por situações mesmo, mas ali o grupo a gente vai compartilhando, né? E num tom de humor, né? Que vai ajudar a gente a conseguir concluir o desafio. Então, vão ser 30 dias. Tem essas 30 tarefas, são coisas para você aplicar nos 30 dias, mas são coisas para você levar para sua vida. Então, assim, se você aplicar tudo que eu ensino no desafio 30 dias sem açúcar, você é libertador. Por que é libertador? Porque você vai ter ferramentas aí, não só para os 30 dias. Não é que nem um antibiótico que você toma 7 dias, depois não toma de novo, só vai tomar de novo quando tiver inflamação. Por quê? Porque a gente vai lidar com essa questão do doce, a gente vai lidar com essa questão do açúcar sempre, né? Então, se você internalizar essas 30 atividades, se você aplicá-las, você vai ver que a sua necessidade, a sua vontade de comer doce, ela vai reduzir demais, tá? Que mais? Então, tem um conteúdo gravado também, que são algumas aulas, alguns vídeos ali, um pouquinho para, né, explicar como vai ser o desafio. Tem um planner de acompanhamento durante esses 30 dias. Tem alguns vídeos também que é para quem gosta, né, que eu acho muito importante a gente ter o entendimento, ter o conhecimento. Então, tem esse conteúdo gravado na plataforma também, tá? E é isso, gente. Aí o desafio ele é 12 vezes de R$ 9,70 ou R$ 97 à vista. Se você gostou, se você quer participar, mas tem alguma dúvida, algo que ainda não tá claro ou algo que você queira confirmar, me manda um direct, me manda uma mensagem, né? Pergunta, a gente vai conversando. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, me manda um direct. Nani, já tô decidida, quero fazer o desafio, tá? Então, no link da minha bio, você consegue acessar, que o link da inscrição tá lá, tá? Ou então me manda uma mensagem no direct também, me manda uma mensagem no direct, fala, Nani, eu quero participar, manda o link pra mim, eu pego e eu mando o link também, tá bom? Então é isso, tá? Olha, apliquem, né, essas 3 maneiras que eu ensinei aqui na live, você vai ver que se você conseguir ter essas percepções, você conseguir colocar isso em prática, você já vai ter ganhos, tá? E é isso, então, ó, um beijo, fiquem com Deus. Eu espero vocês me chamarem aqui no direct. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, me manda aqui. Um ótimo sábado para vocês. E amanhã, às 5 horas da tarde, eu vou fazer uma live com a Tati, né? A Tati, ela passou pelo desafio 30 dias sem açúcar e ela vai compartilhar um pouquinho da experiência dela, como foi e tudo mais. Então, venham para a live amanhã também, às 5 horas da tarde, que com certeza alguma coisa aí vocês conseguem aprender também, tá bom? Um beijo, gente. Fiquem com Deus.